Boa noite a todos, né? Para quem está entrando pela primeira vez na nossa reunião, nós somos o GEAFA, então, o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção Família do Amor. Estamos localizados em São José, né, na Grande Florianópolis. A gente acaba atendendo toda a Grande Florianópolis, né? Nós somos um grupo de voluntários, né, que trabalham então pela causa da adoção. Aí a gente tem esse objetivo, né, de trabalhar para fortalecer ainda mais essa preparação, né, de todos os pretendentes que estão aí se preparando para adotar. E nós temos também um grupo paralelo que é de pós-adoção, um grupo que começou recentemente, né? Esse grupo ele se encontra também mensalmente, assim como nessas nossas reuniões, mas são reuniões fechadas para inscritos, né? Para quem já realmente já adotou e tal, né? Então, essas nossas reuniões acontecem sempre no primeiro domingo, né, de cada mês, são reuniões mensais, salvo alguma exceção, como foi no mês passado, né, que tinha feriadão, a gente optou por mexer na data. E hoje, então, o nosso tema que trabalharemos na reunião será a revelação, né? E temos aí dois convidados que com certeza trarão bastante contribuições. Acho que vai ser muito legal essa reunião, né? A gente está até ansioso, a gente vinha conversando um pouquinho antes aí. Esperamos que todos aproveitem bastante dessa reunião. Lembrando, né, para que todos deixem nossa lista de chamada acontece pelo chat, né, que deixe seu nome e comarca ali no chat. E aqueles que precisarem de confirmação para o fórum, de participação na reunião, que deixem daí, então, só as câmeras abertas, tá? Então, vou passar a palavra para a Marilyn, que vai conduzir essa reunião junto com nossos convidados. Pessoal, boa noite. Eu me chamo Marilyn, estou no grupo, né, como psicóloga, e estou há 5 anos no grupo do GEAFA, que já tem 11 anos, né, que foi, eu sempre gosto de reforçar que foi fundado pela Marli, pela Melissa, pelo Sidney, né, e foram os fundadores que, com muito amor e com muito desejo de trazer informações de qualidade, que a gente chama, de desmistificar muitas coisas, de não romantizar dentro do processo de adoção. Então, nessa caminhada de crescimento, né, e é muito bom ter vocês aqui. E a Fernanda e o Lindomar, foi muito interessante, porque quando a gente faz a reunião de planejamento, né, das reuniões abertas, o nome deles foi pensado assim de primeira, né? Então, a Fernanda foi lembrada pela Janice, né, para que venha contar um pouco da sua história, uma história de bastante emoção. E o Lindomar, com toda a experiência, né, vou pedir para que eles se apresentem depois um pouquinho, mas o Lindomar com toda a experiência, né, como psicólogo, como escritor de livro, como participante dos grupos, né, integrado nos grupos de apoio à adoção. Então, para a gente, para o GEAF, é uma grande honra, assim, né, e já agradeço, né, em nome do GEAF, vocês dois, por estarem se disponibilizando um domingo à noite, né, podendo estar fazendo muitas coisas, né, a gente sabe que a vida é corrida de todo mundo, mas vocês estão aqui também com voluntariado no coração. E esse tema de revelação, ele é justamente algo que mexe muito, a gente percebe com os pretendentes, né, o quanto isso gera dúvidas. E até eu fiz uma provocaçãozinha para os amigos do GEAFA, né, para que não sei se todo mundo está aqui, mas a gente tem um grupo de WhatsApp que se chama Amigos do GEAFA. E aí eu comentei ali no grupo, quando eu lancei o convite dessa reunião, que foi no meio da semana, eu perguntei se eles tinham estranhado, porque geralmente a gente encaminha lá no início da semana, ou às vezes na semana anterior, o convite. E nessa vez não aconteceu. Aconteceu mais tarde, né? Então a gente foi, acho que encaminhou na quarta-feira, né? E aí acho que algumas pessoas responderam que sim, né? Que tinham estranhado. E eu falei, depois eu vou contar o motivo para vocês. Por que isso aconteceu?
Foi de propósito? Não, não foi de propósito. Foi porque realmente a gente teve que confeccionar, né, a ideias junto com o nosso trabalho de voluntariado. A gente faz a confecção de convites, mas o que aconteceu depois com a minha reflexão? É que vocês não sabiam o que tinha acontecido, e talvez até vocês estranharam. Por que será que o GEAFA não mandou o convite? Por que será que sempre eles mandam e não estão mandando dessa vez? Será que aconteceu alguma coisa? Né? Então, pode gerar um monte de reflexões. E aí eu queria fazer um link com a criança que não sabe que é filha adotada. Né? Eu gosto dessa palavra, né? Mas só para a gente justificar essa situação. Que ela não veio pelo meio da adoção. Ela fica pensando, que coisa estranha. Quando eles começam a fazer cochichos, quando eu chego perto, às vezes pode acontecer de mudar o assunto, né? Então, uma série, claro que essa situação do convite é uma coisa do cotidiano e que foi muito rápido, né? Tem um professor meu que diz assim, ó, que ele falou sobre os segredos da família, né? Quanto isso pesa. Talvez cada um de nós aqui tenha um segredo familiar, né? Tem algumas famílias que têm mais e outras famílias têm menos. Mas, por exemplo, eu vou pegar uma pessoa qualquer aqui, a Rafael. Vamos dizer que a Rafaela vai fazer aniversário. E aí eu vou programar um aniversário para a Rafaela surpresa. Aí eu vou contratar pessoas para fazer a comida, para bebida, vou convidar as pessoas, vou fazer um grupo de WhatsApp. Toda vez que a Rafaela chega do meu lado, eu vou me esquivar. Ou eu vou falar baixinho, ou eu vou sair de perto dela, porque ela não pode saber dessa surpresa, né? Só que isso demora um tempo X, né? Então, 2 dias, 3 dias, uma semana, a Rafaela vai dizer, Merlin, é por isso que tu estavas assim, estranha comigo, porque estavas planejando algo, mas com a adoção não é assim, né? Às vezes pode levar 1 mês, 1 ano, 2 anos, e até a gente sabe de situações que as pessoas deixaram para revelar isso no leito de morte, porque não tinham um momento, não acharam coragem, tinham muito medo, né? E foram protelando essa situação, né? Então, eu acho que é isso, né? Falei demais no início, mas eu queria então que a Fernanda, né, se apresentasse, Fernanda, e contasse um pouco da tua história, né? Do teu depoimento, da tua história de vida. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço vocês, agradeço a minha amiga Janice, que lembrou imediatamente da minha história, da minha vida, enfim, das coisas que eu já contei para ela. E, como eu disse a vocês antes, eu já admiro muito vocês, cada um de vocês. E admiro principalmente essa atitude de formar um grupo para conversar sobre o assunto, para expor as suas dúvidas, para expor os seus sentimentos, para expor os seus medos, porque eu acredito que isso tudo é muito importante dentro de todo esse processo. Eu tenho 38 anos, sou casada há quase 16 anos e sou filha de pais adotivos, minha mãe de origem alemã, meu pai de origem italiana, e tenho uma irmã que não foi adotada, que é uma filha biológica dos meus pais, que veio 3 anos depois de mim. A minha história, ela foi muito comum, de uma classe média até meados dos 23 anos, mais ou menos, 22, 23 anos. E quando tu me enviaste as perguntas, né? A primeira era como é saber que é filha por adoção. E isso, para mim, foi uma surpresa tão grande, uma surpresa tão imensa, que isso jamais passou pela minha cabeça.
E, principalmente, isso jamais passou pelo meu coração. Então, essa primeira pergunta para mim, ela já me levou a me questionar de que forma esse processo foi internalizado dentro da minha família, como esse segredo ele não tinha sido revelado, porque eu só fui saber depois de velha, né, que nem eu brinco com minha mãe, porque eu já tinha 24 anos quando soube. Eu já era noiva, eu já era formada na primeira faculdade, que era turismo, e principalmente eu era uma criança que nunca enxerguei nenhum problema nisso, né? Pelo contrário, os meus pais conversavam muito comigo sobre diferenças. Não necessariamente sobre adoção, não necessariamente sobre racismo, sobre feminismo, não. Mas sobre diferenças. Então, isso começou a vir no meu noivado, na época de noivado. Porque automaticamente, em época de noivado, a gente fala em casamento, fala em filhos, e fala se vamos ter filhos, se não vamos ter filhos, e de que forma que a gente quer criar os filhos, enfim. E isso é uma coisa que o meu marido me perguntava. Ele disse assim, mas tu não acha estranho tu ser muito mais morena que a tua irmã e tu não ser parecida fisicamente com os teus pais? Eu parei, pensei, eu falei, como eu não sou fisicamente parecida? Eu sou fisicamente parecida com meu pai. Porque aquilo foi internalizado para mim. Era a forma como eu me identificava. Então, aquilo nunca foi um problema. Porque o meu pai veio de uma família de 12 filhos, a minha mãe numa família de 7 filhos. Então, necessariamente, eu poderia ter qualquer cor de cabelo, qualquer formato de cabelo e qualquer tom de pele, porque eu, consequentemente, acharia alguém parecido ou razoavelmente parecido comigo. Então, o saber que eu era filha por adoção foi uma surpresa. E eu soube de uma forma que não foi natural, mas de uma forma que ela pareceu ser um processo até de Deus, enfim, do universo, da fé que cada um tiver e quiser acreditar. Porque eu estava noiva, né? Eu tinha 23 anos. Eu estava num aniversário de 15 anos de uma prima. E todos esses parentes que eu comentei para vocês estavam no aniversário. Então, eram muitas pessoas. E eram muitas pessoas que não se viam há muito tempo. Então, que migravam de uma mesa para outra para conversar, colocar as fofocas em dia e falar mal dos outros, né? Porque festa de aniversário de família é isso. E aí, uma das minhas tias sentou comigo, com meu noivo na época e com a minha irmã, sentou na mesa e começou a falar sobre os meus primos e comentou que um dos meus primos havia adotado uma menina. E aí, conversando sobre esse assunto, ela me disse assim, tu vê, né, Fernanda, como é maluco esse mundo da gente, porque a história da menina é muito parecida com a tua. E a menina, inclusive, é muito parecida fisicamente contigo. Aí a gente demora uma fração de segundos, assim, né, para raciocinar sobre isso. O meu marido já começou a me apertar, e aí eu mantive a calma, assim, uma calma, uma serenidade, e fui perguntando para ela, como assim? Parecida como? Ah, parecida, porque ela também era pequenininha. E só que tu estava no hospital e a menininha não, ela conseguiu adotar através da igreja. E nisso eu fui colhendo informações dessa minha tia que há muito tempo eu não vi.
E ali eu fiquei sabendo, neste aniversário. A minha mãe não tinha ido no aniversário, porque ela já estava num processo de depressão bastante severo. E eu acreditava que a depressão dela era em função da aposentadoria, que fazia 1 ano e meio que ela tinha se aposentado. E aí, ela não estava nesse aniversário, mas meu pai estava. E meu pai já estava com a nova companheira dele no aniversário. Eu esperei que a minha tia saísse da nossa mesa, tentei estruturar alguma coisa para conversar com ela, com meu pai. Meu marido já queria ir embora, queria sumir daquele lugar, porque ele disse, meu Deus do céu, só pode ser brincadeira, uma brincadeira de mau gosto. Enfim. Busquei meu pai, conversei discretamente com ele, disse que aquele não era o lugar para que nós conversássemos, mas que estava tudo bem. Meu pai chorava, meus dindos choravam, meus tios choravam, meus primos choravam, e nisso tudo, a festa, que era de 15 anos, virou uma choradeira. De todo mundo me pedindo desculpa, e todo mundo dizendo que a tia não tinha feito de propósito, enfim, uma função. Mas a partir daquele dia, foi um dia libertador. O meu pai disse várias vezes que ele tinha esquecido dessa história por muitos anos. A minha mãe, que estava num processo depressivo profundo, já tinha escrito cartas me contando e nunca teve coragem de me entregar. Ela ia numa terapeuta e eu levava ela na terapia e eu não podia nem ficar na antessala da terapeuta. Eu tinha que ficar no prédio do lado de fora. E a minha mãe saía com a cara inchada desse tamanho. Todos os encontros. E eu pensava, meu Deus do céu, só por causa de uma aposentadoria, só porque vai ficar em casa, só porque parou de trabalhar, para mim era aquilo. E ela não, ela vivia num processo de culpa, de omissão, de remorso. Então, assim, eu já entro na segunda questão que tu me trouxe, que foi quanto à omissão dos pais, se me causou algum tipo de revolta. E eu te digo que não. E digo para vocês que, assim, não me causou revolta, porque, de alguma forma, eles me davam sinais de que eu tinha uma característica diferente, de que eu era diferente da minha irmã, mas que aquela diferença não era algo tão importante para eles. E é só por isso que não houve revolta. Porque quando eu fiquei sabendo, e quando eu comecei a questioná-los, porque daí vem todas as 1000 perguntas. Sim. Tudo que estava até então, a gente, não sei você, mas eu não consigo nem perguntar, né? Porque eu estou aqui impactada, né, com a situação, assim, né? E eu imagino, né, Fernanda, não sei se tu sentias algo diferente, assim, né? Se quando teu esposo fala das características, né? Que, mas tu não te percebe diferente da tua irmã, né? Tu não tem nada parecido. Enquanto criança, assim, tu percebias alguma coisa diferente? Nada. Uhum. Nada. Pelo contrário, a parte engraçada, cômica, é que os meus pais me contavam depois que a minha irmã uma vez chegou chorando em casa, dizendo que ela tinha sido adotada. Uhum. Então, e aí a minha mãe disse, meu Deus, mas como que a Carla agora vai chegar com essa história? Da onde que ela tirou isso? E eu imagino o desespero deles, porque o assunto adoção surgiu na família. Não, tipo, é a criança errada, né? Como é que a gente vai fazer para a Carla não trazer mais esse assunto para dentro de casa? Exato. Então, era assim, essa omissão deles foi um processo de omissão e foi um segredo familiar que ele ficou por 23 anos. Então, eu era o legítimo corno da história, né? Porque todas as pessoas sabiam,
menos eu. E a minha irmã, coitadinha, ela sabia há uma semana que eu tinha sido adotada e sabia um pouco da minha história e sabia o mínimo que conseguiram contar para ela numa sessão de terapia de 45 minutos. Porque chamaram a minha irmã e disseram, olha, tua mãe não está conseguindo contar, o teu pai se nega a contar, porque para ele isso já é um fato e esse assunto já está encerrado, mas a tua mãe sofre. Ajuda ela. E aí, a minha irmã tentou, de alguma forma, ajudar, mas em, sei lá, 10, 15 dias, teve esse aniversário e aí tudo veio à tona. Então, assim, o fato de eu saber a história não livrou a minha mãe imediatamente do sofrimento. Não, e por isso que eu comentei com a Janice, eu disse para ela assim, Jan, para mim, a revelação é um processo. Ele é um processo porque não é um dia lindo, com os passarinhos cantando, com flores lindas, que você resolve que vai contar naquele dia e vai se libertar daquela informação e a partir dali vai ficar tudo bem. Tipo aquele, ufa, falei, não preciso nunca mais tocar no assunto. Né? A criança que resolve, que entenda, porque eu já fiz a minha parte, já falei. Exato. Só que, ao mesmo tempo, essa omissão não me causou uma revolta, porque, de alguma forma, eles já me trouxeram, durante todos aqueles 23 anos, de que estava tudo bem. A minha mãe sofria porque ela teve uma filha biológica depois de mim. A minha irmã nasceu 3 anos depois de mim, e era uma filha biológica de uma endometriose severa, e de 15 anos de casado, sem filhos biológicos, e que de uma hora para outra ela se vê grávida. Então essa revelação, ela já teve o peso da dor, da culpa, enfim, de tudo isso já na gestação da minha irmã. Do como é que nós vamos contar agora para Fernanda que ela não nasceu da minha barriga, que ela nasceu do meu coração, mas que eu tenho uma outra filha agora que nasceu e que é diferente e que tem o meu sangue e que vai ser parecida comigo. Enfim. Então, assim, os meus traumas, né? Que traumas uma revelação tardia pode me causar? Poderia me causar. E eu falo poderia porque eu só fui identificando os meus traumas depois de 23 anos. Até então, eu não tinha trauma. Eu era uma pessoa mais explosiva. Eu era uma pessoa mais chorona. Eu era uma pessoa mais insegura. Eu era uma pessoa que carregava uma culpa que não era minha. Era assim, uma coisa doída de culpa. Então, isso eu já vi depois, assim, muitos anos depois, agora já com meu filho, já com o João, o quanto que eu fui uma criança que pedia desculpa pelas coisas. Então, assim, se eu quebrasse um copo, eu ficava 2 horas chorando por causa daquele copo que eu quebrei. Porque eu senti uma culpa absurda por um copo quebrado. Mas não é por causa do copo. É porque aquela culpa, ela estava no meu ambiente familiar. Isso. Uhum. Então, assim, a insegurança, ela vinha como característica minha de insegurança, sim, minha Fernanda, porque afinal de contas eu fui rejeitada. Alguém não me quis, alguém não, 2 pessoas não me quiseram. Os avós não me quiseram, os tios não me quiseram. Então aquela insegurança, ela era tão profunda, ela vinha tão internalizada, que eu não sabia identificar exatamente de onde ela vinha, mas ela sempre esteve ali.
Assim como toda a irritação, né? Ou toda a irritabilidade, a raiva, né? Exatamente. Uhum. Então, assim, eu só pude identificar os meus traumas durante esse processo. E ele foi um processo de busca. Porque como o meu pai se negava a falar sobre o assunto, a minha mãe tinha uma dor profunda que não conseguia sair dela, eu tinha que buscar os meus mecanismos de busca, de informação, na verdade, da minha história. Então, a partir do momento que eu não mais me identifiquei como uma criança sem traumas, se é que a gente pode dizer por isso, assim, se eu tivesse buscado uma terapia naquela época, eu tinha encurtado esse caminho. Mas eu preferi fazer pelo mais difícil. Eu fui atrás das informações que as pessoas lembravam. Então, o que os meus díndios lembravam de mim? E aí, a partir disso, eu comecei a montar a minha história. Então, eu descobri, por exemplo, por que a minha mãe não gostava de horóscopo e signos. Ela sempre me dizia que era uma bobagem. A Janice já começou a rir porque ela sabe dessa história. A minha irmã era leonina. É leonina, nascida dia 8 de agosto. E eu fui leonina até os 23 anos, porque eu nasci dia 2 de agosto. Por que eu fui leonina? Porque nesse processo de busca das informações, eu descobri que eu não nasci dia 2 de agosto. Que o meu registro foi dia 2 de agosto. Que eu nasci dia 1º de junho de 1983 e que eu sou geminiana. Então, eu e a minha irmã, a vida inteira, nós somos completamente diferentes. E a minha mãe dizia assim, signo, horóscopo, essas coisas são bobagem. Não vai atrás disso. Você não tem que ler essas coisas? Tudo bobagem. Porque, de alguma forma, ela tinha medo que eu soubesse que a minha data de nascimento não tinha sido dia 2 de agosto, que tinha sido dia 1º de junho. Outra questão. Olha, filha, tá tudo bem, tu não precisa chorar tanto, mas se tu quiser chorar, tu chora. Então, por que eu podia chorar mais e a minha irmã podia chorar menos? Eu tinha autorização, né? Eu posso chorar mais e a minha irmã pode chorar menos, mas por quê? Né? Por que ela sempre... Olha, se tu quiser explodir, quebrar toda a casa, tá tudo bem. A mãe não vai gostar, a mãe vai ficar chateada, mas tu vai lá e quebra. Porque aquilo era a diferença sutil que eles faziam no saber que tá tudo bem. Porque a Fernanda tem um motivo para isso. Não posso criar nenhum tipo de constrangimento ou de frustração na Fernanda, porque ela pode se rebelar e a partir disso ela pode descobrir algo. Sim. Então, olha só o mecanismo desses pais, né? Até alguém colocou ali no início, não vi quem era, mas que o sofrimento, assim, né? De empatizar com esse sofrimento dos pais. O quanto eles tiveram que se remexer para 23 anos guardar esse segredo. Sim. Dessa família toda, né, Fernanda? Não foram só esses pais, né? Tanto que essas tias, né, que trouxe a grande revelação, mas até então era Dindo, era Dinda, era mãe, era pai, era irmã, era, né? Todo mundo é como se fosse um malabarismo, né? E eu digo para vocês que assim, no ano passado, dentro da minha área, eu sou formada em Direito, sou advogada, e aí no ano passado, com a pandemia, eu comecei a buscar outras áreas do direito, enfim. E comecei a olhar um pouco mais para mim, para as minhas características pessoais, dessa insegurança mesmo, né? Dessa culpa, dessa síndrome de rejeição, assim, que eu carreguei por muitos anos e que aquilo ainda volta e meia, é latente, né? Então, hoje, como eu já tenho consciência, com a consciência eu consigo melhorar isso, né? Eu consigo olhar de uma outra forma para isso.
Mas eu descobri que eu fui uma criança muito chorona, uma adolescente muito chorona. Mas é aquele choro que eu ouvi de uma professora que o choro é um choro da alma. Porque é um choro que ele não se justifica por um copo quebrado, ele não se justifica por uma coisa que caiu, ele não se justifica por uma perda, ele se justifica pela rejeição. E a terapeuta da minha mãe, naquela época, comentou com ela que determinadas características da criança são levadas sim para o adulto. E a minha característica principal foi o fato de eu ter ficado 2 meses prematura, numa incubadora, e saber identificar que a única forma que eu tinha como criança prematura, recém-nascida, era o choro de chamar atenção. Então, por isso que sempre foi, em mim, o choro uma coisa muito forte. Até a questão de posicionamento de vida, de profissão, enfim, de estar aqui conversando com vocês, eu não conseguiria fazê-lo se fosse outra época. Eu estaria chorando copiosamente. Eu digo que a ferida está em aberto, assim, né? Eu preciso, assim como o processo da adoção é um caminhar, essa revelação, é como se, acho que talvez desconstruísse, né, Fernanda, toda aquela idealização que a Fernanda menina tinha e adolescente, e aí começar a se remontar, né? Começar a se reestruturar. Sim. Então, imagino mesmo quanto tem esse... Eu acho a mensagem que eu poderia transmitir a todos vocês é que essa revelação, sim, ela tem que ser um processo. E sim, é necessário com que cada um saiba olhar com bons olhos a história daquela criança. Porque é o natural, todos nós, adultos ou não, nós somos curiosos. Então, de alguma forma, eu quis saber o que estava acontecendo de errado nesse segredo, né? Ou por que eu tinha determinadas características que a minha irmã, por exemplo, não tinha, que meus pais não tinham. E saber que a minha adoção, ela foi uma coisa muito positiva, que foi muito cheio de amor. E que até o fato da minha mãe biológica e do meu pai biológico não terem ficado comigo, foi sim uma forma de dizer que ele amava o outro. Porque eu conheci, porque eu sei que vão vir vários questionamentos agora, mas eu conheci os meus pais biológicos com quase 30 anos. Ou melhor, a minha mãe biológica com quase 30 anos. Porque eu fui atrás dessa história. E eu fui atrás dela para talvez querer saber o motivo que ela não me quis. Como se houvesse um motivo plenamente justificável para não querer. Mas eu fui atrás e soube desse motivo. E depois que eu soube desse motivo, isso não melhorou para mim. Isso piorou. Porque eu soube que eu tinha sido uma criança prematura, que eu nasci de 6 meses, que ela provocou um aborto, que eu era fruto de um relacionamento extraconjugal dela, que o meu pai biológico sabia da minha existência e que ele queria que o filho que ela estava gerando fosse do marido e que depois da minha chegada num parto terrível, porque foi um aborto, num parto terrível, ele foi me ver no hospital para ver se eu não era fisicamente parecida com ele. E como eu não era fisicamente parecida com ninguém, eles resolveram me deixar no hospital. A minha adoção foi a brasileira.
os meus pais eram enfermeiros. A minha mãe, 42 anos no hospital, e o meu pai, mais 35 anos em outro. Foi o meu pai que me achou, como ele costumava dizer, né? Eu que te achei. E ele que me achou, e ele que me trouxe para casa como um gesto de amor. Porque a minha mãe já tinha 12 anos de casada e já tinha tentado 3 vezes adotar outras crianças e não tinha conseguido. Então lá já tinha começado o processo de dor dela, porque ela montava enxovais de uma criança que não tinha. Sim. E o quanto, né, Fernanda, lendo assim um pouco, a gente vê que a literatura diz que justamente essa questão do segredo e a dificuldade da revelação que os adultos têm, né, está relacionada a essa questão da infertilidade, né, porque acaba não conseguindo lidar com seus lutos, né, não conseguiu elaborar o luto da infertilidade, porque daí se eu assumo que eu não consigo gerar de forma biológica o meu filho, eu preciso assumir isso, né? E a partir do momento que eu assumo que eu tenho que adotar alguém, entrar no processo de adoção, eu estou assumindo que eu não sou. Sim. Não tenho possibilidades da filiação biológica. Né? Mas assim, Fernanda, eu imagino que eu até vou sugerir que venham perguntas, né? Não sei se pelo chat ou se alguém quiser levantar, mas eu também queria, acho que agora, ouvir um pouquinho do Lindomar e depois voltar contigo para a gente fazer essa dobradinha, que nosso tempo, ele aqui, o relógio, ele vai correndo, né? Perfeito. Mas a Janice mandou um recadinho no chat para ti, que a Janice está precisando de lencinho, tá? Toda essa emoção, e eu também já me emocionei várias vezes aqui. Lindomar, podemos te ouvir um pouquinho, Fernanda? Já conversamos, então, para fazer aquele fechamento? Ok, boa noite, pessoal. Bem-vindo, obrigada de novo por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer, agradeço a você, Marilyn, e ao Leandro, que me fez o primeiro contato, né? Sim. Para mim é sempre um prazer estar tentando discutir o cuidado com a infância e, por isso, não me importo de vir num domingo, não é questão nenhuma para mim. Quero parabenizar a Fernanda por ter conseguido contar a sua história, né? Eu acho que é sempre importante a gente poder tomar posse da nossa história, né? Isso é muito importante e produzir outros sentidos com isso. E, assim, queria começar dizendo, gente, que eu compreendo que todos nós somos adotivos, né? E também todos nós somos filhos biológicos. E assim, o Schettini fala muito isso no Brasil, mas antes dele, o Freud já falava, né, de adotar efetivamente seu filho, né? Sim. A doutor falou muito isso, né? Então, assim... Todos os dias, né? A gente é adotivo e é biológico, não tem outro modo de ser filho, né? E pensar que a revelação é algo que não deveria existir. Porque a revelação, porque a história há de ser dita desde sempre. E aí, assim, eu comecei a aprender sobre adoção antes de entrar para o TJ, né? Eu sou do primeiro concurso de psicólogos do TJ do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu faço consultório também, e eu fazia consultório, parei um tempo, eu parei quando eu entrei para o doutorado, porque estava muito puxado. Mas sempre foi assim uma clientela muito pequena, porque o trabalho na vara de infância me suga muito, né? Requer muito. E aí, assim, eu atendia essa mulher antes de fazer a prova para o doutorado, antes de fazer a prova para o DJ. E ela me trazia uma série de questões dela, uma história muito bonita também, uma mulher muito guerreira, uma mulher, assim, uns 10, 15 anos mais velha que o marido, né? Então, ela já casa num tempo em que engravidar para ela era quase uma impossibilidade, né? Muito difícil, uma mulher a partir dos 40 engravidar tranquilamente, né? E ela faz a habilitação junto com o marido na única vara de infância que existia na capital à época, né? E aí, o que ela me conta? Que ela começou, assim, ela montou um álbum do projeto adotivo dela e do marido. Né? A semelhança de que muitos casais, né, fazem quando engravidam, de montar aquele álbum do bebê, né, a barriga, aquela coisa toda, e aí o álbum começava com a ida, o documento que ela levantou, tudo, cópia de tudo ela ia colocando no álbum.
né? O dia do primeiro encontro lá com a assistente social do psicólogo, anotou o nome dos técnicos, o dia do grupo, o dia que pegou o certificado, e o dia que foi acionada, junto com o marido, para conhecer o bebê, um bebezinho, um menino, que hoje é um homem na rota dos 20 e tantos anos, porque isso foi lá em 97, 98, né? Então, esse menino já é um homem hoje, né? Mais jovem que Fernanda, né? Mas é um homem já também. E aí, essa criança, ela cresceu ouvindo, dentro das histórias de Niná, que aquela mulher e aquele homem contavam, a história do menino. Mas não só a história do menino, a história do encontro das histórias. Por certo que ela ocultou o fato da genitora ter deixado o bebê do lado de uma lixeira. Porque esse dado da informação, para o processo de subjetivação da criança, não era relevante. Se um dia ela viesse a saber lá na frente, ela já viria a saber de maneira mais sustentada para dar conta dessa história. Não sei nem se hoje ele já sabe disso, porque é algo meio que desnecessário, porque nesse encontro de histórias, o que ela fazia é, a partir daquele fato concreto do bebê encontrado, exposto, né? Eu vou ficcionar essa história, porque ficção e realidade, gente, dizem da mesma coisa, não é? A gente pode ficcionar, né? O Cazuza já dizia, né? Amores inventados, a gente pode inventar outras vidas, o que não quer dizer que a gente está mentindo. É muito diferente você poder ficcionar a partir dos dados da realidade e dando sentido para uma história do que mentir. Isso é muito diferente. Também é diferente você ocultar e mentir. E aí eu não quero entrar muito na história da Fernanda, porque eu acho que ela está aqui e ela vai dizer da história dela melhor do que eu sempre, né? E eu não acredito que a teoria ela sirva para encaixotar as pessoas. Para mim, eu trabalho muito com essa perspectiva Foucaultiana e deleuziana de que a teoria é uma caixa de ferramenta que precisa servir para nos ajudar a compreender as histórias, não para cristalizar as pessoas, né? Então, assim, eu tenho uma outra pegada para poder pensar o manejo teórico. Mas essa mulher e esse homem e aquele então bebê me ensinaram muito do que eu comecei a trabalhar na vara de infância, quando eu entro para a vara da infância, né? E aí, assim, eu penso que quando um casal, um homem ou uma mulher, né, depende de dois homens, dois homens fica mais difícil não dizer que é adotivo judicialmente, né? Ou porque não tem como gerar. Duas mulheres sozinhas, as mulheres é mais fácil que pode. O homem também pode fazer a barriga de aluguel, a barriga solidária, que eu acho que é de aluguel. Para mim, só é solidária se for um amigo que vai lá, uma amiga que faz sem cobrar. Quando cobra, para mim, é um serviço. E não tenho nada contra a pessoa cobrar. Eu acho que a gente precisa parar de fingir, né? Ser menos hipócrita. Mas eu penso que quando a pessoa guarda um segredo de um processo de filiação, né? De uma adoção judicial. Mas deixa eu só fazer um parêntice aqui, tá, Fernanda? Quando você fala, a minha adoção foi a brasileira, né? Eu nem uso muito esse nome, tá? Eu uso fraudulenta mesmo, dela tipificada no Código Penal, né? Você, como advogada, sabe melhor que eu. Eu sou antiga. Eu sou antiga, uso a brasileira ainda. Então, não, mas eu não uso por quê? Porque senão a gente acaba. O Ciro Darlan já falava isso, né? Aprendi isso com o Ciro Darlan. Não, porque então o brasileiro sempre dá a volta na lei e tal. Ele falava nesse sentido, que eu acho que é legal. Mas eu compreendo que as adoções antes do ECA faziam sentido ser fraudulentas. Porque a adoção na lei era de segunda categoria a filiação. Tanto que quando você nasce, tinha acabado de inaugurar, porque o segundo Código de Menores ele foi implementado em 79. No primeiro Código de Menores, nem de adoção se falava. A adoção era feita no cartório lá, né, com o tabelião. E aí, era 79 para 83, não é nada em termos históricos. E você ir lá e cometer uma fraude contra o Estado é você preservar direito do filho, que DNA naquela época não existia, ninguém ia descobrir, né? Só um parênteses, Lindomar. Agora tu imagina que foi para mim descobrir isso dentro de uma faculdade de Direito, numa instituição que era a Fundação do Ministério Público, onde eu estava me formando, e saber que eu tenho, sim, outra certidão de nascimento com outro nome e outra data de nascimento. Sim.
Foi assim, ó, é mais um motivo pro pito da minha mãe, entendeu? Uhum. Não, e assim, e sem nenhum julgamento moral, assim, eu acho que a tua mãe estava lá vivendo as suas contradições, os seus paradoxos, a sua agonística, mas o segredo não era para proteger você. Por mais que assim, inconscientemente, né, a gente nos dá essa desculpa. O segredo é para proteger essa ideia errônea de que a mulher nasceu para parir, nasceu para ser mãe, né? Tem que ser. Se ela não consegue engravidar, então ela é uma mulher pela metade. E o quanto, na verdade, essa questão, como tu falas, né, do julgamento, né, de que quando a criança, o adolescente, né, ele tem direito, né, porque a partir dos 18 anos, todo jovem tem direito ao estudar o seu processo, né, então, o quanto isso, né, essa questão fantasiosa e esse julgamento, né, como até a própria Fernanda falou, né, é um ato de amor entregar o seu filho, né, porque é entregar pelo fato de eu não conseguir gerar, porque eu não fui também fruto de um amor de um casal, eu também sou vítima de violência, né, então, assim, como é que eu vou reproduzir algo que eu não sei? Uhum. Como é que eu vou andar de bicicleta se eu nunca tive uma bicicleta? Como é que eu vou ser mãe? Né? Como é que eu vou ter filho se eu nunca fui filha? Né? Então, assim, o quanto a gente precisa estar... É um processo assim, Merinha, é fácil aceitar assim, de um dia para a noite? Não, é casca grossa, né? Mas é uma questão das feridas, né? De estar olhando para tudo isso, né? Tem eu nunca sei se ela é filósofa ou socióloga, eu sempre troco, gente, que é a Elisabeth Badinter, uma francesa. Quando ela tem uma grande contribuição, que ela escreve um livro muito importante, que é O Mito do Amor Materno. Né? Que toda mulher nasceu para ser mãe. Então, ela faz uma crítica, uma pesquisa muito delicada sobre isso, nos ajuda a pensar isso. Tem um livro também muito bom de um outro francês, que é o Donzelot, né? Que ele fala da polícia das famílias. E aí ele conta um pouco como é que se dava lá, né, em França e também no Brasil. Né? Você consegue ver também na história do Brasil isso. Né? Que as crianças... Cria-se a chamada Roda dos Expostos, mas isso muito antes até de França ser França, né? Que era um espaço gerido pela igreja, né, nos conventos, em que, no lugar do bebê ser deixado na lixeira, na calçada, né, essa família pegava esse bebê e colocava na roda, e o bebê entrava no convento e ficava ali sendo cuidado pelas freiras. Então, assim, muitas mulheres que estavam grávidas e queriam ser mães dos seus filhos, colocavam o filho na roda, porque não conseguia sustentá-lo, e depois ia lá amamentar, para amamentar o próprio filho. Entende? E aí a mãe da Fernanda acaba achando que ela tem um defeito, né? É uma mulher incompleta porque não consegue engravidar. Como assim? Né? O homem, às vezes, também, quando é infértil, é desqualificado, né? E o infértil também é um termo muito ruim, porque tem tantas outras fertilidades. Ele não reproduz um outro bebê, mas ele pode cuidar de um filho, de uma família, de irmãos, né? De maneira muito bacana. Então, assim, com essas questões, com essas leituras que eu já tinha, com essa mulher que eu atendi, que eu sou muito grato, né? Sobre essa história de construir um álbum para, desde o dia que o bebê nasceu, contar para ele a história dele, e com o nominho dele, não sabia o nome da genitora, mas ela contava que uma mulher que trouxe ele na barriga era muito pobrezinha e não tinha condições de cuidar dele, aí deixou ele na vara da infância, né? Fala que ela e o marido não conseguiam ter um bebê da própria barriga e que foram na vara da infância e o juiz deu o bebê para eles, entendeu? Então, assim, foi um encontro, né? Um bom encontro, que a gente nunca vai saber, talvez, né? Às vezes acontece saber qual era a história desse menino, né? Até ser encontrado ali naquela lixeira. A gente nunca vai saber, muito dificilmente alguém vai saber. Agora, esse vai ser um buraco existencial desse garoto que ele vai ter que lidar. E assim, eu não vejo essa mulher, essa família há muitos anos. Eles mudaram depois para os Estados Unidos, porque trabalhava com petróleo, né? Era funcionário, acho que da Petrobras e foi transferido para os Estados Unidos. E aí, assim, mas eu acredito que só em
em preencher essa lacuna e dizer do cuidado de uma barriga outra, que não era nomeada, né? Mas para um colo outro que conseguia nomear, já produzia um bom sentido para essa criança. Então, assim, quando eu consigo dizer para meu filho que nós nos encontramos, que a vida se impossibilitou, e graças àquele encontro, e graças àquela mulher que teve a generosidade suficiente de deixá-lo nascer, que ela não pôde mais que isso. E aí, assim, em casos como o desse menino, por exemplo, eu categorizo como abandono mesmo, com toda a compreensão que eu tenho sobre o sofrimento dessa mulher. Mas um bebê deixado no hospital, entendeu? As mulheres que entram na maternidade sem identidade de dar o nome trocado, endereço errado. Atendi muitos casos assim, né? Eu não vejo essas crianças como abandonadas. Não consigo ver. Uma criança deixada no altar de uma igreja, um bebezinho recém-nato, quando saiu do hospital. Não vejo como abandono. Eu vejo como uma mulher desesperada, que não sabe por onde transitar, dizendo para o Estado: Estado, dá conta porque eu não dou. Dá conta porque eu não quero ou não consigo ser mãe. Porque ela pode não querer também. E não tem nada demais não querer ser mãe do rebento que pariu. A gente precisa conseguir respeitar essas mulheres. Não tratar essas mulheres como desnaturadas, né? Ô, Lindomar, mas quando tu diz ali que, né, tem uma das perguntas que veio agora, né, sobre a questão de não ter um momento de revelação, que acho que até a Fernanda também trouxe, né, como que tu achas que, como que esses pais, né, eu já ouvi falar que não tem data, que não tem idade, que é no dia a dia, né, mas como introduzindo, assim, né, isso dentro da própria família, a revelação, assim, né? Então, Mary, isso que eu falei que essa moça que eu atendi no consultório, antes de eu ser psicólogo do TJ, fez com o filho. Da questão do álbum, de estar trazendo. E falando para ele todo dia. Tem uma menina que eu atuei na adoção dela, que a mãe e o pai fez isso. Então, assim, ela sabe que foi o tio Lindomar e a tia Cássia que habilitaram a mãe dela, né? Ela sabe a idade da menina que teve ali, ela sabe o nome, porque eu acompanhava a menina de 15 anos que a pariu, entendeu? Né? E aí, assim, ela sabe toda a história, ela está com 8 anos hoje. E ela conta a história dela para todo mundo, de uma maneira muito tranquila. É claro que não dá para a gente falar assim, olha, vai funcionar com todo mundo. Né? Eu atendi, por exemplo, a situação de uma velha, uma vez de... Gente, eu uso velho com muito respeito, tá? Eu prefiro o termo velho a idoso. Né? Então, assim, aí eu atendi essa velha numa situação de violência. O filho batia nela. Né? E aí a gente teve que abrigar essa velhinha. E qual era a história? Ela adotou um filho com o marido. Quando o filho estava com 35 anos, alguém contou para ele que ele era um filho adotivo, uma adoção fraudulenta. Né? E aí esse homem desenvolveu um quadro de alcoolismo e passou a bater na mãe. A mulher dele que tomava frente, às vezes ele batia na mãe. E a mãe não conseguia reagir porque ela se sentia extremamente culpada. E aí ele criou uma história de que a mãe adotiva dele teria roubado ele da mãe biológica. Né? Agora, para complicar, essa mãe adotiva, nem mesmo na velhice, eu atendendo ela na infância, ela aceitava dizer quem era a mãe biológica do filho. Então, assim, ela também roubou muito desse filho, né? No sentido de que roubou a própria história dele. Né? Mas, assim, então, foi o único caso extremo que eu atendi do filho que batia na mãe, e associava isso à história adotiva porque ele acreditava que ela teria roubado ele da família de origem dele. Né? É um caso muito extremo. E tu tens experiência, assim, dentro da vara da infância, né? Com relação aos pretendentes, assim, eles costumam entrar em contato com o processo, de ler esse processo, que eu acho que é bem importante, né? Para poder contar a história, eu preciso saber a história. Né? Quando eu chamo uma família habilitada para adotar, eu conto toda a história, e quando o processo está comigo no setor, só que agora o processo fica mais fácil, porque só virou tudo virtualizado, né? Então fica até mais fácil. E eu dou o processo para a pessoa ler ele na minha frente, ela conhecer a história. E eu incentivo muito que eles não aguardem esses 18 anos do filho. Eu atuei numa outra situação, a menina deve estar com uns 18 agora, né?
um pouco uns 15, eu acredito. Não, uns 15. Em que era uma menina preta retinta, que foi adotada por um casal extremamente branco, que já tinha um filho biológico extremamente branco. Então, assim, e o casal sempre contou para ela, acolheu a orientação que a gente deu, né? Mas quando chegou lá para a rota dos 8, 9 anos, ela começou a ter um comportamento muito retraído, ficar muito chorosa, e dizendo que ela queria saber por que a mãe e o pai biológico dela abandonaram ela. E aí a família procurou a gente, eu pedi o desarquivamento do processo. Aí quando eu consegui falar com ela, eu já estava com 9 para 10, porque eu tinha viajado na época, fui para fazer o doutorado de sanduíche, quando a mãe adotiva me acionou, né? Aí sentei com essa menina, com quase 10 anos, li todos os relatórios técnicos para ela, e contando para ela que ela não foi abandonada, ela foi retirada. A mãe era uma menina de 15, 16 anos, com quadro de herbefrenia grave, né? Que é esquizofrenia na infância, né? O pai era um homem com um retardo mental considerado, de 30 e poucos anos, que, dada até essa questão do patriarcado e das dificuldades existenciais dele, batia na mãe quando a mãe não cuidava da menina, que era um bebê. Ela foi retirada com 8, 9 meses de vida, né? E não tinha como ficar na família de origem. E aí ela foi para adoção, mas porque foi retirada, não porque os pais não amassem, os pais biológicos genitores, porque eles não tinham potência para cuidar dela. Saber que ela não foi abandonada para ela foi muito alentador. Uhum. Agora, tem histórias que são de abandono mesmo. Né? E que talvez não tenha necessidade, né, Lindomar, de entender. Se eu contar isso, né, começar a falar sobre revelação, sobre adoção, com uma criança de 2 anos, né, como que eu vou entrar nesse assunto? Então, né? Mas se você conta a história dela, Marilyn, assim, olha, vamos contar a história. Essa menina, essa menina aqui que está com 8 anos agora, né? A mãe e o pai contando a história dela. Essa é a sua história, contando a historinha, tal. Tem um livro que talvez vocês conheçam. Ele estava aqui. A Janice e a Fernanda já vou dar. Vocês já levantaram a mão, já. Para criança, gente, tem esse livro aqui também, ó, que é da Ana Laura Toledo, né? Que é a mulher hoje, é uma mulher de 20 e poucos anos, jornalista, né? Ela escreveu com a mãe, que é a Bárbara Toledo, que deu origem ao grupo de apoio à adoção aqui de Niterói, Quintal de Ana, tá? Ela conta aqui, de maneira infantil, a história adotiva dela. Então, assim, ler essas histórias para a criança, mas também contar a história da própria criança. Monta esse álbum, monta essa historinha dessa criança e conta para ela. Tem um outro livro que eu acho que é muito bacana, gente, que é esse aqui, ó. Talvez vocês conheçam, é de um rapaz que mora de Porto Alegre, eu acho. Não, ele é de Pelotas. Mas eu acho que ele mora em Porto Alegre hoje, que é o Alexandre Lucchesi. Né? Que o livro é Vida de Adotivo, a história do ponto de vista dos filhos. Ele também é um jornalista, tá? Ele fez uma pesquisa jornalística muito boa, que para mim daria com um pouquinho mais de fundamentação teórica, seria uma tese de doutorado. Tese de doutorado. Nem tese de doutorado, porque o que ele faz? Ele faz uma coisa muito autobiográfica, e da biografia ele começa contando a história dele, e aí, a cada questão central que ele está trabalhando da sua história, ele traz uma história inteira de alguém que ele entrevistou, que tem a ver com aquele ponto da sua história. A busca dele pela genitora, como que se deu isso, como que os pais o adotaram, né, o encontro dele com a genitora, e ele vai intercambiando. Parece um mosaico muito bonito, vale a pena ler. Vale a pena ler, muito bom. Lindomar, a Janice, a Fernanda e a Melissa levantaram a mão. Vamos ver o que elas, que elas querem perguntar. Depois tem o Bruno ali também, que vi que fez uma pergunta, né? Eu agradeço, obrigada, Marilyn. O Bruno fez uma pergunta que era a minha pergunta, né, para a Fernanda, que por que ela sentiu essa necessidade de conhecer os pais biológicos e a verdadeira história, já que ela não se sentia até a data da revelação, a data fatídica, né, como adotada. Da onde que veio e por que você sentiu essa vontade tão grande? Não sei, acho que a pergunta do Bruno é até mais completa, né? Mas acho que dá para partir daí. Sim.
Eu poderia te dizer que a ideia inicial de busca foi por pura curiosidade. Eu queria identificação visual. Se eu te trouxer a primeira impressão. Depois, conhecendo, sabendo parte da história, porque ela só foi me contar a história verdadeira depois de 2 anos e meio, mais ou menos, num Dia das Mães, que ela não estava bem. E que ela só foi me contar a história toda completa, essa justamente que o Lindomar contou, né? Dessa postura que o Lindomar trouxe pra gente. Que é essa postura de mulher que pôde decidir sobre um filho e que foi julgada a vida inteira. Então, antes dessa história verídica, de que foi sim um aborto, e foi sim provocado por ela, e foi sim consciente, e foi sim aos 6 meses de gestação, até então ela tentou sim romantizar por outras 3 versões que ela tinha me contado. Então, assim, no início foi só curiosidade. Depois, eu consegui identificar que não foi só curiosidade, foi também uma forma que eu consegui visualizar a minha história. Então, eu queria mais do que ver fisicamente. Eu queria saber o que tinha acontecido. Eu queria saber quanto tempo eu fiquei na incubadora, o porquê que eu fiquei na incubadora, o porquê que eu tenho asma, o porquê que eu desenvolvo, enfim, as crises de choro. Eu fui atrás da minha história já como criança e como adulto. Então, eu queria, e como eu sempre comento, cada vez que eu conto essa história, eu queria montar o meu quebra-cabeças de vida, dando às pessoas todas as suas formas e todos os seus espaços de amor. E já respondendo o questionamento do Bruno, por parte dos meus pais, esse era o maior medo. Que eu perdesse o amor que foi criado por eles e que eu perdesse, de fato, o vínculo criado com eles. Que eu conhecesse uma pessoa que, de repente, fosse muito melhor do que eles e que eu amasse mais essa outra pessoa e amasse menos a eles. Que eu, identificando visualmente ser cópia, por exemplo, da minha mãe, como de fato eu sou, fisicamente, que eu me identificasse nela e abandonasse a minha mãe. Que eu verificasse que, de repente, o meu pai biológico não seria alcoólatra como o meu pai adotivo foi. Que, de repente, lá do outro lado, eles tivessem uma vida financeira muito melhor do que a deles. Então, era o medo deles, né? E a minha curiosidade, ela começou só como uma curiosidade. Mas depois eu vi que não era só curiosidade, que eu queria montar a minha história. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Melissa? Tua mãe biológica deve ser uma mulher muito bonita, então, Fernanda, porque você é belíssima. Marilyn, eu posso só completar a pergunta? Claro. Coloquei ali no chat, só perguntei que sentimento que a Fer teve pela mãe biológica dela. Ah, tá, ok. Muito importante essa tua pergunta, Jean, porque eu demorei muito tempo para entender qual era o meu sentimento. Porque no início foi uma surpresa, por ser fisicamente bastante parecida com ela. Então a identificação visual me causou um choque. Depois uma revolta imensa em relação a ela. E essa minha revolta também gerou nela esse processo de mentira. De me contar versões mais fantasiadas e menos doloridas da minha história, para que eu me aproximasse dela de alguma forma e que ela pudesse me pedir esse perdão que o Lindomar comentou,
que ela já me pediu 1 milhão de vezes, e eu já disse para ela que eu não tenho que perdoar ela nada. Pelo contrário, eu tenho que agradecê-la, porque se não fosse o gesto dela, eu não estaria aqui onde eu estou hoje, né? Então, o meu sentimento inicial foi raiva, muita raiva. Raiva pela conduta dela, raiva pela forma como ela tratou, raiva pelo posicionamento dela. Não propriamente pelo fato de ter sido adúltera, né? Mas o fato dela ter sido egoísta, que assim eu julgava ela. E, na verdade, ela não foi egoísta. Ela tanto não foi que ela me deixou, sim, no mar. Num local que eu pudesse ser cuidada. Então, os sentimentos são transformados. Sabe? A partir da história que eu ouvi primeiro, esses sentimentos vão vindo, e quando eu consegui sair desse sentimento infantil de criança, de ter raiva, de chorar, de querer não saber, de querer não ver, de negar, o negar, Jean, eu acho que ele é uma forma de defesa nossa, de dizer assim, olha só, eu sei que aquilo existe, mas eu não quero ver. E isso a Mary vai poder trazer com propriedade e o Lindomar também. Que é uma forma de dizer assim, olha só, ok, agora eu já identifiquei que ele existe, e ela tá lá, e ela é igual a mim, mas eu não quero ver, entendeu? Não quero mais saber. Isso é uma proteção. Eu não tô podendo, né? Eu não tô podendo. É, exato. Não Então, é assim, possível nesse momento, né? a partir do momento que eu trouxe ela para mim, internalizei que eu sou metade dela, né? Porque isso é forte, isso é biológico. A gente está falando de cromossomos, né? Eu sou metade dela. E sim, me transformei na pessoa que eu sou e que vocês estão vendo hoje, graças aos meus pais adotivos. Tá tudo bem. Ficou tudo bem. Só que é muito importante eu trazer para o Bruno e para todas as outras pessoas que os meus pais nunca escutaram uma história que tivesse dado certo. Eles só escutaram histórias que tinham dado errado. De casais que adotavam um filho, às vezes 2, os filhos se revoltavam, os filhos sabiam desde pequeno, fugiam de casa, nunca mais voltavam. Filhos drogados, filhos alcoólatras. Filhos com grandes dores e que nunca saíram daquelas dores. E os pais também não. Então, de que forma que os meus pais iam contar que eles tinham feito tudo isso de errado e qual era a probabilidade de dar certo nisso, na cabeça deles? Era 0. Porque eles nunca ouviram de ninguém alguma história que tinha dado certo. Isso é bem importante, né? A questão do histórico, né? O quanto esse histórico ele atormenta, né? O quanto precisa se remodelar, precisa... se eu tenho uma perspectiva de que pode dar errado, por que eu vou tentar? Mas eu me fecho nisso, e aí vem aumenta o medo, né? Como o Bruno falou, né? Como lidar com esse medo, né? Porque é algo que o adulto precisa trabalhar, não é o medo da criança, é o medo do adulto, né? Melissa, queres falar? Quero. Boa noite a todos. Eu queria compartilhar com vocês um outro lado. Porque eu e o Sidney temos a Manu. Ela chegou pra gente com 40 dias. E como que foi pra gente esse processo, né, de revelação? Eu vi ali que a Dê e o Renato, né, que são o Bruno Machado, que estão perguntando ali no chat, eles estão com essa dúvida, e eu queria compartilhar um pouquinho como foi pra gente. Na verdade, eu defendo muito essa questão de ser natural, de não haver um momento, de não precisar de uma cerimônia, de não precisar, né, que isso seja natural na nossa vida. E conosco foi assim, né? Que não seja no aniversário de 15 anos da prima. Isso, que não seja no aniversário de 15 anos da prima, que não seja, né, no momento assim. Então, como que foi pra gente, né? Compartilhando um pouquinho, especialmente com os pretendentes, né?
nós sempre tratamos, até porque nós já éramos do GEAFA antes da Manu chegar, né? Então assim, para a gente falar sobre adoção sempre foi muito presente na nossa vida, né? Na nossa família, enfim. E com a Manu, o que aconteceu? Na medida que ela foi compreendendo, né? Na medida que ela foi tendo as dúvidas, nós fomos respondendo. Então, a primeira pergunta, né? Eu vim da sua barriga, né? Sempre é essa, né? E aí eu falei, não, você não veio da minha barriga, você veio da barriga de uma outra pessoa e tal. Mas respondia na medida que ela ia perguntando, não fui a fundo, porque até ela não tinha maturidade para entender as coisas, né? E aí, quando ela tinha 4 anos, mais ou menos, houve a famosa atividade da escola, né, que pergunta sobre a origem, sobre a gestação, sobre a escolha do nome, onde eles estudam sobre as suas características e tudo mais. E a gente, então, nesse momento, apresentou para ela o caderninho que veio com ela do abrigo, do acolhimento, que contava a história dela, né? Então, ela já reconhecia as pessoas pela foto, então a gente mostrou para ela toda a história dela naquele momento, que era um momento que estava acontecendo ali no contexto, essa conversa sobre a história, né? Sobre a origem. Então, a gente apresentou para ela nesse momento. Ela pediu para eu ler, eu acho que umas 5 vezes aquele caderninho que contava na sequência, assim, então eu li 5 vezes na seguida. De novo, mãe, eu quero ler que você leia de novo. Eu li de novo, e ali contava como ela chegou, né? Quem era. Tinha uma foto da mãe biológica, tinha foto da assistente social que cuidou dela, que abrigou ela por um período na sua casa, tinha foto da assistente social do fórum. Então fui mostrando para ela e fui contando, e nós encerramos aquele caderninho, que é o caderninho que veio com ela do abrigo, no dia que ela chegou na nossa casa. Então nós escrevemos, né, contamos como nós nos sentimos quando ela chegou, e a gente colocou no caderninho que a partir dali a gente não precisava mais registrar, porque a história dela, né, continuaria conosco e ela teria lembrança e tudo mais. Então, e aí colocamos o nome de todas as pessoas que vieram nos visitar naquele dia. E ok, ela, né, lógico, entendeu na maneira dela e tudo mais, e ela volta e meia pergunta até hoje, né? Então, e teve um momento que foi bem legal, e isso faz 1 ano, mais ou menos, atrás. Hoje ela já está com 8, vai fazer 9 anos, né? E a gente estava no banho, conversando, e ela me perguntou, mãe, por que a moça que me teve na barriga, que às vezes ela chama de mãe biológica, às vezes ela chama moça que me teve na barriga, né? E ela falou, mãe, por que a moça que me teve na barriga, ela não gostava de mim? Aí eu falei para ela, mas por que você acha que ela não gostava de você, né? Daí ela disse, porque ela me doou, né? Ela usou esse termo, ela me doou, né, mãe? Eu falei, mas eu acho que é justamente o contrário, tu não acha isso? Então, eu encontrei um meio de conversar com ela sobre isso, sobre o que nós achamos em relação, né, à mãe biológica dela, né? Eu falei, olha, filha, eu acho que foi bem o contrário, a tua mãe biológica te amava muito, porque olha só, o que ela pensou? Eu não vou conseguir dar para a Manu tudo que ela precisa, tudo que ela merece, né? Tudo que eu acho que ela merece. Então, eu vou levar a Manu, né, buscar para a Manu uma outra família que possa dar tudo que eu sonho para ela. Então, ela realmente te ama, tu não acha? E aí eu fiz ela refletir sobre isso, assim. Então, volta e meia a gente ainda conversa. Então, assim, a revelação para a gente é isso. São esses momentos, são essas perguntas, né? É aquilo que a gente pode conversar diante do contexto, para que isso não seja um trauma, para que isso não seja um assunto velado, um assunto proibido, um assunto, né, que tenha suas restrições, mas também que não seja uma coisa que eu vá sair falando todos os dias, a todo momento. Eu acho que precisa haver esse contexto, assim, para que a gente possa, aos pouquinhos, na medida que ela for amadurecendo, a gente ainda tem muitas outras coisas para conversar com a Manu sobre a história dela, né, que a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, pela maturidade que ela tem, né, e a gente vai conversar em outros momentos, com certeza, sobre isso. Então, só para contar um pouquinho como foi a nossa história. Ótimo.
Então, gente, nós estamos com o nosso tempo ali esgotado, né? De 1h30 de encontro, que é a nossa proposta. Eu sei que tem mais perguntas aí, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um outro momento, para não se estender, né? Eu só queria terminar com uma fala, né? Antes de passar para o Lindomar e para a Fernanda de novo para fechamento, assim, que é do Luiz Schettini, né? Que é nossa referência também nesse mundo da adoção. Ele coloca assim: não sabemos exatamente onde começa a nossa biografia, muito menos sabemos quando e onde ela terminará. Se para fins didáticos apontamos como início o momento da formação biológica, do ponto de vista psicológico, longe estaremos da verdade. Se ignoramos os começos, com mais razão, desconhecemos o fim, pois a vida é um mistério que não existe para ser decifrado, mas sem dúvida para ser vivido. Do ponto de vista psicológico, precisamos ouvir a nossa própria história para ouvir a nós mesmos. Sem história, não seremos pessoas reais. Sem história, não teremos a quem ouvir e por que acreditar na nossa existência. E aí, trazendo um pouquinho da pergunta do Bruno também, né? Seus genitores não podem ser confundidos com seus pais, que fizeram filho por adoção, pois a adoção afetiva se identifica com a real parentalidade, né? Então, quando a Fernanda traz, né, que não se tinha vínculo, né, que os pais tinham medo de que perdesse o vínculo que a Fernanda tinha era com os pais, e não com os genitores, não existia vínculo com os genitores. Então, é essa questão que precisa, né, aonde está o amor, aonde está o vínculo, é na família constituída, e não na família gerada, né? Não é um espermatozoide, não é um óvulo que vai fazer o vínculo, né? Não é o sangue que vincula a gente, né? É o carinho, é o respeito, é o amor, né? Lindomar e Fernanda, eu gostaria que vocês, né, recebessem nosso abraço. Os dois estão longe, né? Isso, a tecnologia nos ajuda, um no Rio de Janeiro, outro em Porto Alegre. Mas e também gostaria de que vocês, né, finalizassem a fala de vocês. E mais uma vez, nosso muito obrigada. Eu agradeço imensamente vocês por estar aqui. E eu acho que a única coisa que eu poderia contribuir no meio disso tudo, dessa carga de conhecimento que vocês estão tendo, nessa preparação que vocês estão tendo, dessa forma de ver o assunto com bons olhos e com todos os olhos possíveis, eu acho que isso já vai fazer de vocês, de cada um de vocês, e já faz de cada um de vocês, pais completamente especiais. Porque mais do que o dedicar-se ao outro, né, que já é o cargo de ser pai e mãe, é uma dedicação ao outro, vocês estão se preparando para isso, e isso é lindo. Eu já tinha comentado isso com a Janice e com o Anderson, né? O quanto que isso é importante e o quanto que isso é bonito. É uma dedicação de amor, de vida, de tempo, de conhecimento, porque cada um dos pretendentes vão ter filhos que vão carregar muito de vocês. E eu falo por mim. A minha essência sempre foi e sempre vai ser a minha mãe e o meu pai que eu convivi, né? E nada disso tira, nem uma outra história, nem se a minha outra história do lado de lá fosse tão bonita quanto. Eu acho que essa dedicação que vocês têm ao outro, isso eu só admiro. E agradeço muito, muito por estar aqui. Eu também agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu queria, além dos livros que eu sugeri para vocês, sugerir 2 filmes que eu acho que são muito importantes. Na verdade, 3. Né? A Invenção da História, que é um documentário de 26 minutos, que fala do quanto que a gente sobrecarrega a infância, independente se está na classe alta paulistana ou no trabalho braçal de crianças em pedreiras, etc. e tal. Como que a gente
não deixa nossas crianças terem infância, né? O outro, O Contador de Histórias, que é um filme nacional, né, e que nos ajuda a compreender o quanto é importante colocar em análise os conceitos de abandono, por exemplo, né, e da necessidade das histórias serem contadas. E o terceiro é Lion. Muito especificamente, quando o filho, o Lion, que busca suas origens, né, e aí ele está sofrendo e ele acha que ter buscado as origens está fazendo a mãe e o pai sofrer, ele diz para a mãe, se você pudesse ter tido os teus filhos, não seríamos eu e meu irmão a lhes dar tanto desgosto, mais ou menos assim, né? Porque o irmão dele era drogadito, dava muito trabalho, mesmo adulto, e os pais cuidavam, né? E aí ela fala assim, mas quem me disse que eu não poderia parir? Nem eu, nem o teu pai somos inférteis. Nós decidimos ter filhos pela adoção, né? E você e o teu irmão, nas diferenças de vocês, é tudo o que sempre quisemos. Então, assim, eu trago essa fala da atriz Angelina Jolie, né, na personagem, porque eu acho que é para ajudar a gente a pensar que ser pai ou mãe é um salto no escuro. Não é? Tem muitas histórias que dão errada, mas é independente de ser por adoção judicial ou adoção da própria prole. Eu acho que tem uma história brasileira muito dura, né, de um duplo assassinato, né, do pai e da mãe, que é aquela Suzana Rustoff, que nos ajuda a ver que nada é natural. Perfeito. Que nada é natural. Então, assim, filiações também por adoção biológica, da própria prole, pode dar no que deu. Então, assim, ser pai ou mãe é um salto no escuro. Se você não está disposto a fazer esse salto, não adote. Porque você não vai ser um bom pai ou uma boa mãe. Ser pai ou boa mãe é ser pai ou mãe na diferença. É suportar, inclusive, a ideia de que a gente aprende mais com os filhos do que os filhos com a gente, às vezes. Um grande beijo para vocês. Obrigada. O próximo encontro, que é o primeiro domingo de novembro, a gente se encontra novamente, esperamos todos vocês, né? O link já vai ficar permanente, como a gente colocou ali, então, todos os encontros, né? E quem está no Amigos do Giafa, né, pode estar acompanhando ali. Acho que eu vou compartilhar ali um vídeo que eu vi da Suzana com o Luiz Schettini também, falando sobre isso. E quem não tiver no grupo Amigos do Giafa, quiser deixar o seu contato, a gente pode incluir também. Uma boa noite a todos. Vamos fazer aquela foto oficial? Vamos fazer a nossa selfie, isso, né? A nossa selfie, nossa selfie virtual. Eu faço aqui, pera só um minutinho. Tá bom. Gente, obrigada, boa noite a todos. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.